vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dharma, Conhecimento Além do Saber. E hoje o tema da nossa exposição é um tema muito interessante e eu espero que ele possa ser útil e muito interessante para você, especialmente se você é estudante. Ele vai tocar diretamente para você. Nós falaremos hoje sobre como melhorar o rendimento em sala de aula. E o rendimento aqui diz respeito a como aluno, como eu posso, enquanto aluno, melhorar o meu rendimento em sala de aula. E para começar, eu trouxe a citação de um livro que eu gosto muito, que eu considero muito importante para compartilhar aqui com vocês. E o pensamento diz o seguinte: se deixarmos uma sala com carteiras sem que ninguém vá ordená-las, dentro de pouco tempo todas estarão distribuídas aleatoriamente pela sala, estarão desordenadas. Isso é entropia. É necessário que alguém tenha o trabalho, a energia e ponha-as em ordem. Essa citação é de um estudioso chamado Hélio Couto. Ele é um professor também de desenvolvimento pessoal e eu aprendo muito com ele. E eu achei que essa citação ela cabia muito bem dentro desse contexto. Por quê? Porque se nós não estivermos com a nossa mente organizada, em sala de aula especificamente, nós vamos experimentar essa situação que ele fala, né? Na citação, ele demonstra essa desorganização através dessa metáfora de uma sala de aula. Mas essa metáfora nós podemos trazer para a nossa mente. Ou seja, se eu estiver com a minha mente desorganizada, e eu vou explicar o que significa estar desorganizada, eu não vou ter energia suficiente para me desenvolver, para colocar em prática as habilidades que eu necessito para aprender em sala de aula. E essa desorganização, a física quântica, ela chama de entropia, ou seja, é uma desorganização dos pensamentos que roubam a nossa energia, a energia que nós necessitamos para aprender mais, né? Então, quando a gente está com os pensamentos aleatórios, sem foco, sem atenção, nós estamos perdendo energia e quando isso acontece, o nosso rendimento cai, baixa mais do que o que deveria. Eu costumo chamar esses pensamentos de pensamentos autossabotadores. Como o próprio nome já sugere, são pensamentos que fazem com que eu, de forma consciente ou inconsciente, me sabote, né? E que pensamentos seriam esses, né? Eu elenquei aqui alguns que eu já usei, inclusive, enquanto eu era aluna, digamos assim, da escola regular, e também tive alguns desses pensamentos enquanto eu era estudante de curso universitário, certo? Então, eu misturei, digamos assim, um pouco da minha experiência, trazendo esses pensamentos, e também trouxe alguns que eu costumo escutar dos meus alunos. E eu elenquei esses seguintes aqui para compartilhar com vocês. Pensamentos do tipo: eu não preciso me expor, eu vou passar mal porque eu tenho vergonha, ou eu vou ter uma crise de ansiedade, vai dar branco. Essa certamente é o pensamento, a expressão que a gente escuta com mais frequência dos alunos, né? A expressão vai me dar branco. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar, o que eles vão pensar de mim, que eu sou burro, que eu não estudo, né? São alguns dos pensamentos autossabotadores, né? E eu também costumo escutar, eu não vou falar porque eu não aprendi a pronúncia, né? Eu não consigo falar como nativo. E os pensamentos autossabotadores, né, seguem aí. A gente consegue fazer uma lista bem extensa, inclusive, desses pensamentos. Errar é ruim, errar é feio, eu vou me sentir inferior aos outros, eu não estudei o suficiente, enfim. Todos esses pensamentos
que sabotam, né, o nosso desenvolvimento, eles também roubam a energia que nós necessitamos para aprender, para desenvolver, certo? Então, o que nós precisamos fazer é reorganizar esses pensamentos. É muito simples. Basta que nós façamos uma mudança de pensamento e mantenhamos esses pensamentos novos por um determinado tempo, e essas atitudes também vão ser trocadas. E com isso nós vamos conseguir um rendimento em sala de aula muito melhor, né? Dizendo de uma outra forma, para modificar esses pensamentos, esse padrão, a gente vai fazer o que o professor Hélio Couto sugere, né, naquela fala dele. Ou seja, é necessário que alguém, neste caso eu enquanto aluno, tenha o trabalho, ou seja, a energia, e coloque em ordem esses pensamentos. Ao fazer isso, eu vou modificar o meu padrão de pensamento autossabotador. Vocês devem estar se perguntando como é que a gente faz isso. Primeira coisa é decidir fazer, né? É escolher, reconhecer que está perdendo energia e que quer fazer essa mudança, tá? E aí, em seguida, a gente precisa ter um foco claro, né? O que é que eu quero? No meu caso, como professora de língua estrangeira, digamos que o foco seria aprender a língua estrangeira com segurança. E aprender é aprender a escrever, aprender a falar, aprender a ouvir, mas sentindo segurança, tá? Esse seria o objetivo principal, o foco principal. Para que eu atinja esse objetivo, eu preciso desenvolver alguns objetivos mais específicos, certo? E eu vou citar aqui para vocês alguns deles. Em cada aula, por exemplo, eu vou me arriscar mais, no sentido de que eu vou falar mais do que eu já vinha falando, ou se eu não falava, eu vou começar a falar. Eu vou participar, interagir mais com o professor, com os meus colegas, ou seja, eu vou colocar em prática aquilo que eu deveria e não tenho feito por causa que eu não tinha percebido que eu estava desperdiçando essa energia com pensamentos autossabotadores, né? Então, é uma mudança simples, né? Significa apenas mudar o padrão do negativo para o positivo. Conseguiu observar isso? Conseguiu mudar? O próximo passo é se manter nessa nova perspectiva, ou seja, ao mudar o pensamento, né, isso vai se refletir nas atitudes, e as atitudes elas precisam permanecer por pelo menos 21 dias, que é o tempo mais ou menos em média que o nosso cérebro leva para internalizar, digamos assim, uma nova perspectiva. Então, se durante 21 dias, com muita dedicação, eu conseguir manter novos pensamentos, esses novos pensamentos vão me trazer novas atitudes, e ao permanecer nisso, eu vou conseguir mudar o padrão, ou seja, eu vou deixar aqueles pensamentos autossabotadores que roubam minha energia e vou trocar pelos pensamentos positivos. E eles vão me trazer atitudes positivas, o que vai me levar a um resultado, a uma melhora no meu potencial, no meu aprendizado e no meu rendimento em sala de aula. É bastante simples. Toda essa reflexão, ela se traduz basicamente em um exercício mental, né? Como vocês têm observado, é apenas uma mudança de pensamento, uma mudança de perspectiva que vai me auxiliar a melhorar o meu rendimento em sala de aula. É apenas isso. Ou seja, eu reconheci que o meu rendimento está baixo ou que não está satisfatório, eu estou perdendo energia com esses pensamentos desorganizados na minha mente. Eles se traduzem também em atitudes, em ações desorganizadas em sala de aula. E ao mudar esse padrão e
modificar, transformar, trocar por um novo pensamento, isso vai trazer como consequência novos comportamentos. E basta, como eu já falei antes, basta que eu mantenha por um tempo de pelo menos 21 dias essa atitude, para que o meu cérebro entenda e então eu consiga subir, elevar o meu nível de rendimento. E qual é o tipo de pensamento que eu devo ter, né? Os mais positivos, os mais amorosos que você puder desenvolver sobre si mesmo. Por exemplo, no caso da língua estrangeira, você pode pensar, por exemplo, que você consegue sim falar a língua estrangeira com segurança, porque você está aqui para aprender. Eu também, como professora, eu não sabia e eu aprendi. Eu tive que desenvolver estratégias para conseguir chegar a falar, a escrever e a ouvir com segurança. Se a professora conseguiu, eu também posso conseguir, porque não existe diferença entre eu e ela. É um desses pensamentos que você pode trocar e modificar. Ou então você pensar, poxa, eu já cheguei até aqui, já estudei, não sei, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu já cheguei até aqui, então eu consigo ir um pouco mais longe, né? Olha para trás e vê toda a dedicação que você teve, tudo que você já fez por você, para você, né, em relação a aprender, e segue para frente, você consegue. Basta fazer essa pequena mudança de pensamento, mas essa pequena mudança, ela precisa acontecer de forma verdadeira, com alegria interior, né? Você precisa sentir com o coração que você pode e quer fazer isso por você. Não adianta eu falar aqui e você só dizer, eu acho que é legal, né? É como se a informação só chegasse aqui e não chegasse aqui. Se isso acontece, se a informação fica só aqui e ela não chega aqui, eu não consigo colocar em prática. Mas a partir do momento que eu sinto no meu coração, no meu corpo, que eu realmente preciso mudar e eu consigo mudar, o nosso corpo todo sente. E quando ele sente, a mudança vai acontecer. Mas se ela ficar só aqui na cabecinha, dificilmente vai acontecer, certo? Então, para fechar, eu quero dizer para vocês que não precisa de fazer muita coisa para melhorar. Cada pequena mudança a cada dia pode levar a que a gente chegue aonde nós desejamos, aonde nós almejamos, tá? E eu agradeço por você ter permanecido conosco até aqui. Gostando do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever aqui nesse botãozinho. Ativa também o sino das notificações, que aí você vai ficar recebendo todas as novas atualizações dos nossos conteúdos, tá bem? Hoje eu vou ficar por aqui. Gratidão!